Inale e exale este ar, o fôlego da vida, o poder de dizer obrigado, Pai, pelo fôlego da vida, por poder acordar e estar respirando em mais um dia de vida, levando o nosso pensamento à luz inacessável, ao reino inabalável, aquele que nos diz todos os dias: eu estou contigo, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Pai, nos despimos nesse momento de tudo, de todo pensamento contrário. Nos enchemos e pedimos que o Senhor nos encha de sabedoria, de paz, de inteligência espiritual, de discernimento, de tudo que traz paz. Pai, o ontem já se foi, o hoje já é, não será. O tudo é incrível de Deus. Está tudo incrível. Nos alimenta espiritualmente todos os dias, nos ensinando a aproveitar o tempo, priorizando aquilo que convém, priorizando a vida, valorizando a vida, valorizando o que é bom, valorizando a família, valorizando o verdadeiro amigo, valorizando o trabalho, valorizando aquele que a gente não conhece, se colocando no lugar dele, mesmo não concordando, mas valorizando o respeito. Aprendendo dessa forma, nós cremos que estamos no caminho certo de Deus. Os nossos caminhos são tortuosos muitas vezes quando a gente se inclina às coisas da natureza humana. Por mais que a gente fale, quero viver em paz, quero viver bem, quero priorizar, se a gente não praticar, palavras ao vento, palavras soltas, palavras que nos momentos que vêm para que você priorize, o teu corpo, o cérebro, já tem o caminho de gastar energia com aquilo que você acostumou ele. Quando você tira a mesmice e você diz, está tudo incrível porque hoje eu estou aprendendo a priorizar o que convém, o que vale a pena, o que me traz paz, o que me ensina, o que me tira da zona de conforto. Jesus veio à Terra ensinando ao povo a amar, ensinando ao povo a não viver olho por olho, dente por dente. Na verdade, quando você fala do amor, é o resumo todo de Jesus no teu ministério na Terra. Ele ensinou ao teu povo, priorize o amor. Porque dentro desse mandamento que ele deixou, né, está a base de tudo. De não viver perdendo tempo com coisas que não edificam. De se você quer algo, vai sobre a tua força que eu te fortalecerei, eu te fortaleço. O amor disse que no mundo teríamos aflições,
mas priorize a Ele, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A maioria das vezes nós queremos tudo e o mundo vai atropelando a gente, que nós acordamos, eu estou sem tempo, às vezes nem dorme direito e esquece de priorizar aquele que te deu o fôlego da vida. Te deu, te proporcionou, está te proporcionando mais uma oportunidade de você ser melhor do que ontem, fazer diferente, exercitar o teu homem interior para priorizar aquilo que você quer viver. E às vezes, né, eu, vocês, nós queremos viver, não, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, aquilo outro, mas o cérebro já está condicionado às coisas que você veio acostumando ele no mês de agosto. E não será fácil, não é assim, eu vou hoje e começo, não, é um exercício. O cérebro ele não vai entender, você vai dando a ele não vai entender, você vai dando a ele. Quando você condiciona ele já armazenou isso aqui. Ah, entendi. As prioridades dele e dela agora são essas aqui. Vou eliminando aquelas que você foi tirando. É assim que nós aprendemos quando acordamos, abrimos a Bíblia, ouvimos um louvor, entramos na reflexão matinal, dobramos o nosso joelho. Ele te ouve. Estou tomando um banho, estou tomando um café, Ele está contigo. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tende paz. Efésios 5, versículo 15, 16. Estou lendo na versão da Bíblia Viva. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Não sejam insensatos. Sejam sábios e aproveitem o máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Os dias são maus. O dia mau vem vencido pela graça de Deus, que é para nós aproveitarmos para fazer o bem. Como eu sempre recito, a maioria do nosso tempo, ou a maior parte do nosso tempo, não é em casa para quem está trabalhando. E é no âmbito com as pessoas que acaba sendo, de certa forma, uma família, né? Você cria vínculos e, na maioria das vezes, a gente tem sempre 2, 3, 4 que estão ali nos embates. E o que é que nós aprendemos com o mundo porque os dias são maus? A gente aprende com o mundo a dar aquilo que ele nos dá, que ele nos condiciona. E aí, quando você trata com prioridade a palavra de Deus, você aprende. Sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Proceder significa agir, fazer ou dar continuidade. Pode também significar o quê? Você ter razão, você ter justificação. Mas eu não quero ter, na maioria das vezes, a razão de uma forma de ser melhor. Eu aprendo com o Pai, na maioria das vezes, a dar continuidade quando eu acordo. Eu priorizei falar da palavra de Deus, mas eu vou para o embate da vida, onde é o trabalho, e lá eu preciso dar continuidade em ser cuidadoso no meu proceder, em fazer o bem e não ser tolo. Eu oro, eu priorizo o Pai, eu dobro o joelho, eu peço força, peço direção, mas vivo
na insensatez. O tempo perdido nos torna tolo, insensato. E a vida, o tudo incrível de Deus é um presente. Nós vivemos no mundo habitável do Pai dos nossos espíritos. Quando Colossenses 3:2 eu recito bem, pensai nas coisas, priorizem as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. E a religião, o homem, ele, na maioria das vezes, fala do reino, mas não transparece o reino para as pessoas. Eu sempre massifico isso aqui porque o reino de Deus é alegria, meu irmão. É a oportunidade de você agradecer e dizer: hoje é o melhor dia de nossas vidas. O reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz, priorizando, é alegria, priorizando, é a justiça que se manifesta em nós, que é o Evangelho, que é o poder de Deus, priorizando. É isso que é o reino de Deus. O reino de Deus é você chegar no trabalho e não ser igual ao outro, como eu falei aqui, e ser cuidadoso em buscar algum proceder para fazer o bem. É o reino de Deus. Eu vi um vídeo ontem que uma colega me enviou e as pessoas fazem cortes da tela aqui e fica aqui na frente. Olha o que fulano falou. Ele já tenta chamar a sua atenção, mas é um tolo. É um insensato disseminando aquilo que ele não entende, achando que entende. E você entende, Sandro? Bom, eu não vivo em desvaneio, mas trago uma base plausível. Vamos raciocinar em priorizar o Deus, em priorizar entender o que é o reino de Deus dentro de tempo e prioridade. Porque a gente abre um vídeo desse, a gente pede tempo com um insensato, com um tolo, e não dá prioridade à verdadeira palavra que nos dá o fôlego da vida, que diz: você vive o reino quando você exerce o fruto do Espírito. Vamos lá. Eu volto. Mateus 6:22. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. Vamos lá. Aonde eu vou buscar o reino e a sua justiça se ele não habita em templo feito por mão de homens? O que acontece quando você ouve buscar o reino? Você vai à igreja. Buscar o reino, quando Jesus diz em Mateus 6, se eu não me engano, 22, buscar o reino, buscar o amor, buscar olhar para ele, buscar crer na palavra, buscar o reino e a sua justiça. A justiça era ele que ia manifestar quando levantou essa coroa aqui na cabeça dele. E Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz, priorizando a alegria, a justiça e gozo do Espírito. E o que é o reino de Deus? Abra a Bíblia, Gálatas 5, e vai dizer: o reino de Deus luta contra a carne, o Espírito, o fruto do Espírito, luta contra a carne. Presta atenção. E um luta contra o outro para não fazeres o que queres. Se você alimenta, se você exerce o reino de Deus que está em vós, o reino de Deus está em vós. Tá onde esse versículo aqui eu vou achar aqui rapidamente. Quando falarem que você vê que atentamente a gente vai lembrando. Então, falando de Gálatas 5:16, o espírito luta contra a carne e um luta contra o outro para não fazeres o que queres, certo? Se você alimenta o espírito, você mortifica a carne. E o que é as obras da carne? Contendas, iras, ciúmes, dissensões, facções, idolatria. Tudo isso é uma obra da carne que está em mim e em você. Nós não temos florado a ira, o ciúme, mas se você alimenta, ela vai propagar isso. E o espírito? Longanimidade,
benignidade, fruto do Espírito, reino de Deus, amor, paz, mansidão, domínio próprio, temperança e fé. Aí o rapaz do vídeo bota como se a pessoa que estava lá falando com o rapaz, ele não vivesse o reino, porque ele fala assim, ó, você, quando for ou for viver o reino, um negócio assim, viver o reino, aí a outra pergunta, se o reino de Deus não está em nós, eu vou ler o versículo. Eu vou ler o versículo. Se o reino de Deus não está em nós e a gente vai viver o reino quando a gente sai da terra, e eu vim fazer o que na terra? Você veio fazer o que na terra? Pense um pouquinho. Você veio fazer o que na terra? O reino de Deus está em vós. Lucas 17, 20. Vamos à Bíblia. Que é bom, né? A gente ler e entender para que a gente faça a harmonização daquilo que a gente busca priorizar. O leme da vida é a palavra de Deus. Respeito todas as religiões. O leme da vida, a base da vida é o autor e consumador, é o alfa, é o ômega. E é quando você pratica. Porque não adianta estar com a Bíblia no Salmo 23, não adianta estar com a Bíblia aberta no Salmo 91 se você não prioriza a palavra de Deus. Lucas 17. Deixa eu ver se eu botei certo aqui. Um momentinho, viu, meus irmãos? Lucas 17. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Preste atenção, esse tempo aqui, tempo que Jesus estava com eles. Olha só, que até hoje o povo, você vai viver o reino. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está em vós. É quando você exerce interiormente o fruto do Espírito. Olha o que Jesus diz. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Agora vem. Nem dirão, ei-lo ali, ou ei-lo aqui, porque o reino está dentro de vós. Eu sorri assim de alegria, sabia? Que o cara fala, você ainda não vive o reino. Se 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, mas tem que buscar o reino. Pô, entende, meu amado? Buscar o reino era olhar para Jesus e o reino não vem com aparência exterior. Aparência interior, quando Gálatas 5,16 explica a você que é para você alimentar o fruto do Espírito, que é o reino de Deus. E você prioriza esses vídeos dos insensatos, dos tolos, porque o rapaz que estava sendo entrevistado, não pelo entrevistador, mas pelo rapaz aqui, estava dizendo que ele respeitava, mas porque o rapaz é homossexual e ele não vive o reino. Ele errou, porque o rapaz que é homossexual vive o reino. Aí é que tá. Eu não tenho nada a ver com a escolha dele. Não tenho nada a ver com a opção dele, com a opção dela, com a opção de quem está no ateísmo, com a opção de quem está no espírita, com a opção de quem está na religião de matriz africana. Eu não tenho nada a ver. O fruto, ali uma escolha dele, eu respeito no plano horizontal. Não pediu para nascer assim. Ah, mas Deus não concorda com isso. E você é Deus? Então me explique o que foi que aconteceu. Por que o ladrão da cruz disse que foi para o paraíso com ele se ele não foi em uma igreja e ele era ladrão? Me diga. Porque a salvação não depende do homem, meu lindão. Minha queridona, a salvação não depende do homem. Ah, aí vem o pensamento carnal. Eu posso fazer o que eu quiser. O que é isso, Santo? Você pode fazer o que você quiser. Isso é licenciosidade. Isso é libertinagem. Você vai fazendo e você vai tendo colheita. Bom, a escolha do rapaz, se você entender, ele vive o reino, porque ele exerce o fruto do Espírito. Porém, ele tem perseguições,
retaliações, que ele tem que se cuidar interiormente, porque muitas vezes ele não pediu para nascer assim. Nós temos que falar do amor, meu amado. Inúmeras coisas eu não concordo, mas e aí? Você é juiz? Agora você tem uma base para dizer que o rapaz não vive? Diga você que vive, porque ele exerce o fruto do Espírito. Ah, mas é a natureza humana. E aquele que trai? Que é hétero e trai? Que adultera? E aquele que é hétero, né? Na maioria das vezes, e superfatura? E diz que começou a vida com a vida errada, depois começou com a vida certa. E diz que a favela venceu. Vai estreitar, não vai? É só você pegar o exemplo do ladrão da cruz. Ali não tinha duas pessoas que eram de igreja, religião. Tinha dois ladrões. Só que o da direita, entenda isso aqui. O da direita, a carne luta contra o espírito. O que foi que ele fez? É um filho meu, vai viver disciplinado. Por quê? Alimentou mais a natureza humana. Mas é meu filho. Mas alimentou a natureza humana, Deus disse, é meu filho. Você vê? Ele vai confessar. Chegou na cruz, eu roubei, eu matei. Mas esse homem nada fez. Lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Ele disse, estará comigo no paraíso. Por que ele não disse, não, você matou, você roubou? Foi disciplinado a vida inteira. Assim, diante de Deus, cada qual tem a sua intimidade com Deus. Eu, vocês, a gente não tem direito de julgar. Priorizem Deus. É a palavra de hoje, é a chave. Priorizem Deus. O reino de Deus está em vós. Eu li Lucas 17:20. Então por que você está mandando eu buscar? Ah, perdeu. Porque quando ele fala buscar, é praticar o amor. Que Lucas 17:20 explica. E Gálatas 5:16, através da vida de Paulo, alimente o fruto do Espírito e pratique. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. É paz, alegria, gozo e justiça. Que somos nós. E a justiça de Deus se manifesta em nós quando a gente exerce o amor. Não julgue, ame. A palavra é priorize Deus. Não é priorizar Deus, assim, com todo respeito, botar sua Bíblia aberta e não praticar. Busque o reino, viu? Que Jesus está voltando. O reino está em vós. O reino não vem com aparência exterior. O cara está aqui com a blusa, com o blazer, não estou generalizando. E a voz do Senhor hoje. Tudo bem, perfeito. Quando desliga tudo. Não são todos, mas a maioria estão vivendo assim. Vive o reino? Não. O rapaz duvida, eu vive o reino, viu? Vive. Mudou vida de pessoas, exerce o fruto do Espírito, tem a sua debilidade, não pediu para nascer assim, mas nós temos que respeitar. Aprender a respeitar o outro é importante. Viva, priorize o reino, priorize Deus. Permitido, Papai do Céu, tudo incrível. Até amanhã, cremos que Ele irá lhe permitir. Graça e paz.